The Last of Us Parte 2 é um desses casos onde a trama é talvez mais significativa ou atrativa do que a jogabilidade. No primeiro jogo, já tínhamos percebido o valor dado aos arcos narrativos de cada personagem, porque para Naughty Dog é excepcionalmente o aspecto mais notável de seu jogo, as relações construídas ou destruídas por causa de um contexto devastador. Os desenvolvedores queriam dar uma experiência genuína de como é viver naquele mundo tomado pelo caos, e claro que poder vasculhá-lo, explorar ambientes específicos e controlar os protagonistas faz o jogador mergulhar naquela mitologia. Porém, a história que é contada através das cutscenes, anotações, gravações e diálogos pontuais foi especificamente feita para aumentar a verossimilhança daquela realidade. Foi pensada para fazer o jogador entrar naquele mundo e vivenciar na pele de Joel ou de Ellie as particularidades de uma sociedade arrasada. Pode ser divertido atirar em infectados. Fugir deles a fim de não ser mordido e acabar morrendo garante uma emoção imprescindível, e ter a capacidade de explorar os cenários em busca de detalhes que expandem a mitologia da obra é realmente instigante. Contudo, a história de Joel, que começa perdendo uma filha e no futuro precisa cometer atos controversos para sobreviver, é muito mais interessante. Ver como sua relação com a Ellie, que começa mal, se desenvolve até se tornar algo que o motiva, que o faz querer estar vivo para garantir a sobrevivência dela, é espetacular. É de fazer brilhar os olhos porque é muito bem feito. Garante uma conexão fundamental com o jogador porque estamos constantemente com o controle, decidindo certos rumos, e por mais que exista um script que faz os personagens seguirem determinados comportamentos, independente de nossos comandos, apenas o fato de estarmos os fazendo se movimentar e do ponto A ao ponto B é suficiente para criarmos um vínculo com esses personagens de uma maneira inigualável. A Naughty Dog sabia que apenas a mecânica, ou os gráficos, ou o sistema de combate não era o bastante para fazer sua audiência se impressionar. Caso quisessem criar uma obra inesquecível, teriam que se esforçar para construir uma história comovente e, claro, relacionável, onde os jogadores poderiam não só se identificar, mas se questionar diante de situações extremas se tomariam decisões semelhantes às de Joel e Ellie. Com o sucesso do primeiro jogo, que já tinha deixado um gancho para uma eventual sequência, era natural que uma continuação existisse, mesmo que não fosse necessária. Porém, muitos detestaram os rumos que a história escolheu e como certos fatos aconteceram. Não obstante, é seguro afirmar que a Naughty Dog já esperava por uma reação parecida. A revolta com The Last of Us 2 é compreensível, contudo injusta. Especificamente devido ao que acontece com Joel, muitos começaram a dizer que o jogo é ruim. Esse fenômeno, na realidade, é bem comum principalmente com obras controversas, confundir qualidade com gosto pessoal, ou nesse caso insatisfação pessoal. Por isso, é importante deixar algo bem claro. The Last of Us Parte 2 está longe de ser minimamente ruim. Pode não agradar, não ser tão bom quanto o primeiro, mas ruim, absolutamente não é. Novamente, é compreensível a revolta com o jogo, mas reduzi-lo a uma parte da história com a intenção de diminuí-lo em qualidade não só é indevido, como desonesto. O mais curioso é que a morte do Joel não é algo completamente inesperado. Desde o primeiro jogo, é estabelecido que este é um mundo imprevisível, dentre vários motivos porque os seres humanos são os piores inimigos, não os infectados. Isso quer dizer que a maior preocupação de um sobrevivente em uma realidade pós-apocalíptica é com seus semelhantes, porque pessoas pensam, traçam estratégias, bolam planos, raciocinam, guardam rancor e buscam vingança. Vemos aliados do Joel, como a Tess, morrer logo no começo da campanha, e mesmo que não tenhamos nos relacionado o suficiente com ela, por exemplo, para sentir de forma intensa sua perda, como foi com Joel, esta era a maneira da Naughty Dog mostrar que os personagens não são intocáveis. Esse é um jogo, antes de mais nada, trágico, que se preocupa em se manter o mais realista possível, e em um cenário como esse, mortes acontecem o tempo todo. Não é o protagonismo que vai salvar seu personagem favorito. Dito isso, é triste constatar que, como público, estamos longe de alcançar a maturidade necessária para conseguir contemplar uma história por si só. A morte de um protagonista ainda choca a maior parte da audiência, por mais coerente que seja. Mas o problema não é o impacto que a cena produz, isso já era esperado, mas a reação exageradamente negativa diante do acontecimento. Não existe absolutamente nenhum argumento plausível que justifique a raiva tóxica diante do fato. É óbvio que ver Joel morrer de forma cruel e desumana como foi, não é fácil. Não é nem questão de ser humilhante ou algo parecido, mas por ser estarrecedor vê-lo tão incapacitado, tão indefeso, de um modo que nunca tínhamos visto antes. Logo de início, é estabelecido um cenário completamente desfavorável para ele, rodeado por vários inimigos, longe da comunidade e, em seguida, com o joelho destroçado. Isto é, as chances dele escapar vivo daquela situação eram mínimas.
e a Naughty Dog sabia que a morte do Joel causaria revolta e, propositalmente, fez da maneira mais dolorosa possível para fazer o jogador sentir mesmo. Dificilmente, alguém ficou indiferente ao acontecimento. Talvez aquele que, por algum motivo, jogou apenas o segundo jogo, mas as pessoas que passaram por toda a jornada do primeiro, se conectando com Joel e Ellie, acompanhando todo o desenvolvimento dos personagens de perto, com certeza se emocionaram em algum nível, por mais que tenham achado a morte mal feita ou desnecessária. Alguns dizem que não faz sentido o Joel ter sido supostamente descuidado com uma estranha, visto que no primeiro jogo ele era o mais paranoico e desconfiado possível, não se permitindo confiar em absolutamente ninguém, e de fato é deveras conveniente. Contudo, deliberadamente ignoram que na atual circunstância dessa parte 2, o personagem já vivia uma vida muito menos conturbada, para não dizer tranquila, em comparação à vista no primeiro jogo. Antes, Joel tinha que dormir com o olho aberto porque a todo momento estava correndo risco, mas no presente, vivendo em comunidade, teoricamente protegido, o máximo que precisava fazer era caçar e patrulhar os arredores da região. Querendo ou não, suas atividades não exigiam tanta suspeita, e consequentemente, ele se tornou uma pessoa menos desconfiada. A verdade é que a implicância com a suposta ingenuidade do Joel serve para amenizar a negação diante do ocorrido. Realmente é difícil aceitar que aquele personagem tão querido se foi para sempre. Por termos acompanhado seu desenvolvimento e crescimento pessoal, de um sujeito completamente amargurado e com razão, sobrevivendo simplesmente por instinto, desgostoso consigo mesmo e indiferente às vidas alheias, para alguém que tinha pelo que lutar, facilmente simpatizamos com Joel. Na verdade, gostar dele é um processo natural porque conhecemos parte de seu passado, o que nos ajuda a entender o porquê dele agir da maneira como age. Existem eventos trágicos que explicam suas ações presentes, e por isso não o enxergamos como uma pessoa má, apenas como um sujeito que, devido ao contexto, tinha que se sujeitar a certas situações, caso quisesse sobreviver e proteger Ellie. A questão é que toda a jornada do primeiro jogo é construída pelo ponto de vista do Joel. O começo da campanha é ele tendo que lidar com o início do apocalipse e sem entender direito o que estava acontecendo, e antes que pudesse culpar os infectados, ele vê sua filha morrer pelas mãos de outro ser humano. Ou seja, Joel, que já era um sujeito egoísta, desenvolve um desprezo maior pelos seus semelhantes. Não é exatamente um ódio, mas um sentimento de que as pessoas mereciam o inferno em que estavam vivendo por serem tão perversas. O personagem não se enxergava como melhor do que os outros, ele se incluía nessa categoria, e por isso mesmo agia de forma cruel e impiedosa sem tanto arrependimento, porque entendia que a desumanidade faz parte da natureza humana. Ele simplesmente abraçou esse lado selvagem porque a atual conjuntura social não só permitia isso, como exigia tal comportamento, para a autopreservação. O problema é que Joel não era o único que fazia o que era preciso a fim de sobreviver, que tinha perdido alguém e que havia passado por traumas. Todo esse mundo é repleto de Joels, mas o jogador só tem acesso à história de um, especificamente, Joel Miller. Por causa disso, de imediato, enxergamos Abby como uma vilã, um monstro sem alma que o mata por um claro sentimento de vingança, porém que pensamos, em um primeiro momento, ser injustificável. Imaginamos que qualquer ato que Joel tenha cometido no passado deveria ser perdoado. Abby tinha que ter dado a ele uma segunda chance, ou a oportunidade de pelo menos se explicar. Queremos acreditar nisso porque confrontar esse pensamento é admitir que Joel não era nenhum santo, muito menos um herói. E na verdade todo mundo que jogou The Last of Us sabe disso, mas simplesmente não reflete profundamente sobre isso porque não é cabível. Esse mundo não criou heróis ou vilões, apenas aflorou instintos primitivos nos seres humanos que os tornaram capazes de qualquer coisa a fim de se manterem vivos. Joel, no ápice de seu egoísmo, mata diversos vagalumes para impedir que sacrifiquem Ellie a fim de talvez conseguirem uma cura. Dentre esses indivíduos, não estava só a única esperança da humanidade se recuperar do apocalipse, mas o pai de Abby. O pai que perdeu a filha, fez uma filha perder o pai. Todos nesse mundo são culpados pela tragédia de alguém. Logo, não há dúvidas quanto à legitimidade da vingança. Qualquer um na situação da Abby, provavelmente, faria o mesmo. E caso a tivéssemos controlado desde o início, ao invés do Joel, em nenhum momento questionaríamos a morte dele. O doloroso é que sabíamos que eventualmente iríamos descobrir a motivação de Abby, porque no momento de sua vingança, ela não fala nada a respeito. Até podemos imaginar, visto o desfecho do primeiro jogo, mas não tínhamos certeza absoluta. E digo doloroso porque a partir do momento que descobrimos o motivo dela ter tanta raiva do Joel, somos obrigados a ver seu lado. Não é nem questão de escolha, isso acontece naturalmente. Porém, não queríamos passar por isso, porque iria amenizar a raiva que sentíamos da personagem, pelo menos para qualquer pessoa minimamente sensível. E quando passamos a controlá-la,
surge um misto de resistência e negação. Só queremos matá-la, não entendê-la. Mas o jogo te obriga a estar na pele da Abby para pararmos de demonizá-la. Apenas dessa forma, percebemos que toda a história tem dois lados e que todo vilão é o herói da própria história. Não é tentando justificar o ato da Abby, mas ela teve motivos para fazer o que fez. Você não precisa concordar, mas apenas entender que não foi um ato gratuito. A personagem sofreu por causa do Joel e por isso queria retribuição. Da mesma forma que Ellie queria vingança pelo ato de Abby. Esse ciclo de ódio e dor não leva ninguém a nada e a própria Abby percebe isso porque ela também sente pelo que fez. Matar o Joel não foi tão satisfatório quanto pensava que seria. Pelo contrário, a fez perder diversos amigos, pessoas de quem gostava, além de quase ter morrido várias vezes. Por isso que no final, Ellie permite que Abby continue viva. A personagem enxerga sua relação com Joel na dela com Levi, e não queria ser a responsável por promover a mesma dor que estava sentindo a um garoto que não tinha nada a ver com sua jornada pessoal. Mais do que isso, entendeu a tempo que matar Abby não diminuiria sua culpa, apenas perpetuaria esse ciclo de ódio que só a faria mais mal a longo prazo. Provavelmente, iria satisfazer uma parcela de jogadores que, mesmo vendo o ponto de vista da Abby e tudo o que ela passou, ainda achavam que ela merecia morrer e ponto final. Mas a piedade da protagonista mostra uma evolução, uma maturidade poucas vezes vista na ficção e por isso louvável. Durante sua trajetória, ele mata ou encontra mortos aqueles que estavam presentes na execução de Joel, menos Abby. A Naughty Dog, por mais decidida que estivesse do desfecho que queria para sua história, sabia que precisava garantir um mínimo de recompensa aos jogadores, que é feito através dessas mortes. Porém, se para o público é gratificante, para a protagonista é devastador. Cada uma dessas mortes tem um peso significativo para ele, e para qualquer jogador mais sensível. É lógico que a vingança, principalmente nos primeiros minutos de jogo, toma conta de nós e não nos permite pensar tanto nos atos de crueldade. Mas à medida em que a trama avança e contemplamos o outro lado da história, o lado dos considerados vilões, fica cada vez mais difícil enxergá-los dessa forma. E quando temos que controlar Abby, é onde tudo fica mais nebuloso. Esta poderia ser uma trama clichê de vingança, onde a morte de uma pessoa querida promove uma insaciável busca por compensação, ao devolver na mesma moeda a dor sentida. E de fato, já vimos exaustivamente esse tipo de premissa em diversas mídias. Porém, a diferença e o que torna cada história válida é a maneira como ela é contada. No caso, a narrativa. Ellie não buscava vingança por raiva de Abby, mas por raiva de si mesma. Por mais motivo que tivesse para se afastar de Joel, afinal, ele traiu sua confiança, mentindo para ela e deteve sua esperança de fazer sua vida ter algum sentido por razões explicitamente egoístas, a personagem ainda o amava. Era difícil perdoá-lo, mas obviamente, ela não queria perdê-lo de forma alguma. Tudo que eles passaram para chegar até ali estava cravado em sua memória, e Ellie podia sentir todo o afeto e carinho que Joel nutria por ela, através dos gestos espontâneos que este demonstrava instintivamente como protegê-la. Mas ela nunca teve a oportunidade de perdoá-lo por completo e restabelecer sua conexão com ele. Ela estava disposta a tentar, porém, Joel morreu sem ser absolvido de seus erros pela única pessoa cuja opinião importava para ele, mas com a sensação de dever cumprido, porque estava convicto de que faria tudo igual se tivesse uma segunda chance. Ellie sofria por causa disso, e não queria encarar essa culpa. A personagem via Joel como um pai que tomou decisões sobre sua vida sem consultá-la, mas teoricamente, com boas intenções. Contudo, se estivéssemos sob a ótica dos vagalumes, por exemplo, como vocês acham que enxergaríamos o Joel? Facilmente, como um maníaco, um sujeito sem escrúpulos e detestável. Qualquer um teria motivos mais do que suficientes para querer se vingar dele, mas, novamente, nos afeiçoamos por ele, porque o tempo todo estávamos vendo a história através do seu ponto de vista. No entanto, quando vemos os eventos pelo ângulo da Abby, os horizontes se expandem, e conseguimos ter outras perspectivas para se considerar, sendo possível entender finalmente que ninguém é herói e muito menos vilão. São piores do que isso. São humanos.